todos, queridos alunos da Escola da Manhã. Nós esperamos que todos estejam bem. Também damos uma boa-vinda àqueles que estão nos acompanhando em outros lugares. E é um grande prazer, uma grande alegria saber que a palavra do Senhor tem alcançado outros lugares. Espero que vocês estejam aproveitando assim as lições e o ensinamento a respeito do Senhor Jesus Cristo e aquilo que Ele falou, daquilo que Ele ensinou aos seus discípulos e que ficou registrado nessas páginas. Nós rogamos sinceramente ao Senhor para que esses estudos ou essa série tenha sido de grande auxílio para a sua vida espiritual e para o seu crescimento. Hoje nós encerramos, na próxima semana nós teremos a revisão, mas hoje nós vamos falar sobre um acontecimento muito importante na vida do Senhor Jesus Cristo, que é quando Ele andou por sobre as águas do mar. Esse relato que está descrito lá em Mateus, no capítulo de número 14, ele é um relato precioso, um relato muito bonito e que nos mostram, assim, a bondade do Senhor Jesus Cristo e como Ele está disposto a nos socorrer, a nos salvar, se tão somente nós pedirmos a Ele. Então nós vamos ler lá Mateus capítulo de número 14, nós vamos começar um pouco antes desse acontecimento. Nós vamos ler a partir do versículo de número 13, que relata ali a multiplicação dos pães, e vamos seguir até o versículo de número 33 de Mateus capítulo 14. Diz assim a palavra do Senhor: E Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, apartado. E sabendo o povo, seguiu a pé desde as cidades. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão, e possuído de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. E sendo chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: O lugar é deserto, e a hora já é avançada. Despede a multidão, para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. Jesus, porém, lhes disse: Não é mister que vão, dai-lhes vós de comer. Então eles lhe disseram: Não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E ele disse: Trazei-mos aqui. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e, erguendo os olhos ao céu, os abençoou. E partindo os pães, deu-los aos discípulos, e os discípulos à multidão. E comeram todos, e saciaram-se, e levantaram dos pedaços que sobejaram ou que sobraram 12 cestos cheios. E os que comeram foram quase 5.000 homens, além das mulheres e crianças. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar, à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à 4ª vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: É um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondendo-lhe Pedro, disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe:
homem de pequena fé, por que duvidastes? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: És verdadeiramente o Filho de Deus. E tendo passado para o outro lado, chegaram à terra de Genezaré. E quando os homens daquele lugar o conheceram, mandaram por todas aquelas terras em redor, e trouxeram-lhe todos os que estavam enfermos, rogaram-lhe que ao menos eles pudessem tocar a orla da sua roupa, e todos os que tocavam ficavam sãos. Então aqui, queridos, nós temos um relato a respeito desse grande acontecimento na vida do Senhor Jesus Cristo. Primeiro nós vemos aqui a multiplicação dos pães e como ele alimentou aquela grande multidão de pessoas, de homens, mulheres e crianças. E logo na sequência nós vemos aqui o Senhor Jesus Cristo, ele indo para um lugar deserto e como era de seu costume, passando ali um período em oração diante de Deus. E os discípulos foram para o outro lado do mar, sozinhos, e durante aquela travessia, ou durante aquele período de ausência do Senhor, o barco foi açoitado pelas ondas, pelo vento, e os discípulos temeram muito pelas suas vidas. E nós podemos imaginar ali eles naquela situação. Nós sabemos que acidentes ou muitas coisas acontecem no mar. Nós já vimos histórias de grandes navios que foram afundados, Titanic e outros inúmeros incidentes ou acidentes que aconteceram ao longo da história no mar. E ali nós vemos aqueles discípulos tentando atravessar de um lado para o outro e sendo açoitado ali pelas ondas, temendo pelas suas vidas, já de madrugada, e o Senhor não estava ali. Então o que nós vemos é o Senhor Jesus Cristo, que tem o poder sobre a natureza, andando sobre as águas, e quando ele se aproxima ali dos discípulos, os discípulos pensam que ele é ali um fantasma, né? E eles começam a gritar, e o Senhor diz: não temais, sou eu. Então Pedro, de forma ousada, ele pede ao Senhor que, se fosse ele deixasse com que ele fosse até aonde estava Jesus, ali no meio do mar. E Jesus disse-lhe: vem, e ele foi. Mas conforme ele ia, ele deu ali os primeiros passos, andando sobre o mar. Ele começou a reparar no vento, começou a olhar talvez para as ondas, e ali ele afundou. Ele pediu ao Senhor que o Senhor o socorresse, e prontamente o Senhor socorreu a ele e lidou ali com as suas dúvidas, com a sua pequena fé. Esse relato é um relato muito importante e muito belo na palavra de Deus, porque aqui nesse texto nós percebemos duas coisas. A primeira que eu gostaria de destacar é que mostra a bondade do Senhor Jesus Cristo, a sua prontidão, a sua compaixão em ajudar, em alimentar aquela multidão, em socorrer os seus discípulos. E aqui nós também vemos que o Senhor Jesus Cristo, ele sabe como lidar com as nossas dúvidas. Pode ser que nós tenhamos muitas dúvidas em relação ainda à fé, aquilo que nós ensinamos. Talvez nós tenhamos dúvidas de algumas coisas, e que são dúvidas sinceras, não são dúvidas insinceras, são dúvidas realmente verdadeiras. Nós duvidamos de certas coisas,
E nós vamos ver como o Senhor Jesus Cristo ele lidou com essa situação, com as dúvidas que haviam ali, e como ele demonstrou a sua compaixão, a sua bondade, e como que esse ato de andar sobre as águas mostravam que aquele homem não era um simples homem, não era um homem como outros que nasceram ou que vieram depois dele, mas esse homem era o próprio Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo. Nessas lições, queridos, nós temos pensado a respeito de quem é Jesus. E essa é uma das passagens que nos mostram quem é o Senhor Jesus Cristo. Depois desse grande livramento que eles tiveram, o que eles falaram, aqueles que estavam no barco? Eles falaram o seguinte: verdadeiramente este é o Filho de Deus. Então, eles foram tomados por uma convicção de que o Senhor Jesus Cristo era o Filho de Deus. E as dúvidas ali foram dissipadas, foram embora. E esse acontecimento, ele nos ensina justamente isso que nós acabamos de falar, que o Senhor Jesus Cristo é verdadeiramente o Filho de Deus. Ele andou sobre as águas. Ele, anteriormente, nesse texto, ele multiplicou os pães. Nós vemos o tamanho do poder do Senhor Jesus Cristo sobre a natureza. Ele poderia acalmar o mar. Ele poderia fazer cessar o vento. Existe um hino muito bonito e precioso, em um hinário, que fala que, mestre, é mais ou menos assim: mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor, o céu se reveste de trevas, não temos um Salvador, não se te dá que morramos, podes assim dormir, se a cada momento nos vemos sim prestes a submergir. Então vem o Senhor, as ondas atendem o meu mandar, sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar, sim, sossegai. O Senhor Jesus Cristo é este que comanda o mar, que acalma a tempestade e que remove as dúvidas que existem dentro do nosso coração. Ele é Deus. Ele projetou todas as coisas, queridos. Foi o Senhor Jesus Cristo que projetou o céu, a terra, os mares, a galáxia, o universo e tudo que existe. E que isso nos ensina a respeito do seu caráter. Isso nos fala que nós temos um Salvador bondoso, um Salvador que foi ao encontro dos seus discípulos ali, enquanto o mar estava embravecido, andou sobre a tormenta e, em atitude imediata, aqueles que estavam desesperados ali e com medo foram salvos pelo Senhor Jesus Cristo. Isso é algo do caráter do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo, ele não está distante de nenhum de nós em nossos sofrimentos, em nossas dúvidas, em nossos medos. Ele está bem próximo de nós. E o que isso nos fala também a respeito do Senhor Jesus Cristo? Que para que nós não sofrêssemos a morte e a condenação eterna, Ele entregou a sua vida por nós. Ele entregou a sua vida por nós. E nós podemos imaginar, se nós estivéssemos em uma autoestrada e ali o pneu do nosso carro furou e nós estivéssemos ali numa noite chuvosa, fria, e alguém de forma muito bondosa parasse, nos auxiliasse, trocasse ali o pneu e nos desse ali uma força, e nós ficaríamos grandemente gratos pela bondade, pela empatia, simpatia desta pessoa. Mas
ficaríamos muito mais satisfeitos em ver que essa pessoa ela fez com grande disposição, com grande alegria. Nós ficamos contentes quando as pessoas fazem coisas para nós, e principalmente quando elas demonstram um grande ânimo, uma grande alegria em fazer aquilo. Se essa pessoa fizesse tudo isso por nós, com grande alegria, com grande disposição, com ânimo alegre, e mais tarde você descobrisse que essa pessoa, ele era um ministro dos transportes, alguém muito importante, nós ficaríamos surpresos, né? Um homem nobre, um homem rico, disposto a nos ajudar, a sujar suas mãos, a se molhar naquela noite fria para nos auxiliar. Mais nobre e maior é o amor do Senhor Jesus Cristo e a sua bondade, a sua disposição em nos ajudar. E esse acontecimento também ele nos ensina a respeito do caráter do Senhor e a respeito também da conversão. O Senhor Jesus Cristo respondeu à petição, ou pedido de Pedro de andar sobre as águas, e ele o capacitou. Pedro não andou sobre as águas por algum momento ali. Nós podemos às vezes somente nos fixar em que ele afundou, mas ele andou, ele deu passos sobre a água. E o que isso nos ensina? Nos ensina que o Senhor Jesus Cristo que capacitou ele a ir até ele, ou dar aqueles passos. Não sei a distância que ele andou, se 1 metro, se 2, se 3. Eu não sei quantos passos ele deu na água, mas ele deu alguns passos. Agora imagine, né, que a palavra do Senhor Jesus Cristo ela foi poderosa e ela capacitou a Pedro a andar sobre as águas. E o Senhor Jesus Cristo também nos chama a confiar nele para a nossa salvação, a pedirmos a ele e de que ele está disposto a nos ouvir. Esse foi um milagre muito importante, um milagre que mostra, sim, o grande poder do Senhor. Mas tudo que o Senhor Jesus Cristo fez, ele fez com um grande propósito. Isso aconteceu para nos mostrar que quando o Senhor Jesus Cristo nos chama a vir a Ele, de modo que Ele irá nos perdoar, quando Ele nos chama a vir a Ele, Ele faz de modo a nos dar poder para ir. E quando nós vamos, nós não somente somos salvos, mas também nós somos perdoados, nós somos transformados. O castigo já não está mais sobre nós, pois nós confiamos nele. Nós temos então nosso caráter transformado, mudado. Se eu era uma pessoa mal-humorada, então aquele mau humor ele vai embora, eu me torno uma pessoa gentil, generosa. Se eu era um jovem grosseiro, enganador, então eu passo a ser um jovem gentil, um jovem que fala a verdade. São mudanças extraordinárias que acontecem em nossa vida. Nosso poder ou a nossa atitude, ela não pode fazer nada disso. Eu conheço muitas pessoas, inclusive parentes, que mudaram em algumas coisas em suas vidas, mas continuam com outros pecados, somente mudaram. Talvez a idade, chegando a velhice, a vinda de um filho mude as pessoas em algum sentido. Sim, eu acredito nisso. Mas a mudança verdadeira e significativa, ela acontece pela conversão, queridos. Então não existe uma forma mágica. Existe, sim, responder ao chamado do Senhor Jesus Cristo e ir a Ele para obter
a vida eterna. Agora, o que acontece nessa passagem, para nós nos aproximarmos então para o final, é que embora Pedro ele fosse ali, ele foi cercado por dúvidas. De alguma maneira ali a sua fé ela sucumbiu, ela afundou também com as águas. Ele duvidou e começou a afundar. Começou a afundar. E o que isso nos ensina? Que talvez muitos de vocês estejam desejosos de ir a Cristo, de serem salvos, mas com muita frequência se encontram com medo, como esses ventos que sopraram a água, que bateu ali, Pedro temeu e afundou. Satanás lança muitas tentações em nossos caminhos e muitas dúvidas. Muitas dúvidas. Nós podemos muitas vezes duvidar do caráter de Deus. Se o Deus é bom, por que tantas coisas ruins? Nós podemos ter dúvidas lançadas por Satanás. Será que ele poderia me salvar? Será que ele pode me salvar? Mas eu sou tão jovem ainda. Se eu for a Cristo agora, eu vou perder toda a minha juventude, perder toda a minha vida. E aí? O que eu vou fazer? Eu tinha muitas dessas dúvidas, queridos. Com aproximadamente 19 anos, eu era um jovem que gostava de rock, que frequentava shows, que fazia muitas coisas erradas, mas eu tinha uma grande inquietação no meu coração. Eu lembro vividamente, perdoe-me dar um exemplo pessoal, é somente para ilustrar este ponto. Eu lembro vividamente um certo dia em que eu estive em um show de uma banda mundialmente conhecida em todo o mundo. E durante aquele show de mais de 1 hora, quase 2 horas, com um grande espetáculo, mais de 60, 70 mil pessoas. Foi uma grande euforia, uma grande alegria. Mas quando eu saí de lá, com o passar dos dias, aquela euforia, aquela alegria, ela se foi. E ficou um vazio, uma tristeza em meu coração. Então, eu quis saber sobre uma alegria maior e duradoura. E às vezes quando eu pensava nas Escrituras e na Bíblia, em ir a Cristo e servi-lo, eu tinha vergonha. E os meus amigos, o que vão pensar? Eu vou ter que deixá-los. Mas será que isto que os crentes dizem a respeito de Deus é verdade? Será que nós somos pecadores, que nós necessitamos de salvação? Será que existe um lugar de condenação e um paraíso? Todas essas coisas, será que são verdades? São verdades, querido. São verdades. Eu posso dizer para você, e eu rogo ao Senhor para que um dia você experimente isso, que nós só podemos saber se essas coisas são verdades quando de fato nós experimentarmos elas em nossas vidas. O Senhor Jesus Cristo diz que a água que Ele nos der, referindo-se ao Espírito Santo que Ele nos dá quando nós recebemos o perdão dos nossos pecados, fará em nós uma fonte de água que salte para a vida eterna. Ele supre completamente as nossas necessidades. Então não deixe que as tentações do mundo, as seduções, que esses ventos te atrapalhem, te impeçam de ir a Cristo. Pedro, ele afundou ali, ele começou a afundar, mas ele clamou ao Senhor que o salvasse. As dúvidas vieram sobre o seu coração, sobre a sua mente,
e ele afundou, mas o que ele fez? Mesmo com uma pequenina fé, ele rogou ao Senhor. A sua fé não precisa ser grande. Você não precisa ter uma grande fé. Você precisa ter fé no poder de Cristo em salvá-lo. Rogue a Ele, mesmo que você não tenha uma grande fé, mesmo que a sua fé seja pequena. Rogue a Ele, peça a Ele para salvá-lo. Confesse a Ele os pecados que você conhece, que te incomodam. E imediatamente, quando Ele vê essa sinceridade em seu coração, Ele estenderá também a sua mão para si, para você, e vai salvá-lo. E logo as suas dúvidas a respeito de Deus, a respeito desta vida, que ela passa, que ela é vã, elas vão ser removidas. E em troca será dado a você certezas, certeza do amor, do cuidado de Deus. E será dado a você também um prazer em servir a Deus, em ver que você não está perdendo a sua vida. Para este mundo talvez sim, mas será a sua maior alegria servir a Deus. Que Deus abençoe você, a nossa oração sincera, que você possa desfrutar dessa lição e que ela possa ser um marco de diferença na sua vida. Nós vamos cantar um hino ao nosso Deus, o hino de número 14. Que Deus abençoe a sua palavra.